Olá, plugados e plugadas. Tudo bem por aí? No programa de hoje, vamos falar sobre o uso do contraste em exames de tomografia. E para sanar as dúvidas, convidamos mais uma vez o Dr. Henrique Pereira Faria, que vai nos explicar para que serve o contraste, em que casos é utilizado e como proceder quando a pessoa tem alergia. Então vamos juntos conversar sobre esse assunto? E doutor Henrique, tudo bem? Tudo. Doutor, mais uma vez é um prazer estar recebendo o senhor aqui para a gente bater mais um papo. E agora sobre o contraste, né, doutor? Prazer é meu e vamos tirar as dúvidas aí que surgiram, né? Da primeira, eu já falei sobre contraste uma vez aqui e foi um vídeo que teve diversas visualizações, até por surpresas nossas, né? Muitas dúvidas de clientes, então é meu prazer retornar aqui para tirar, sanar as dúvidas que porventura tiverem. E é muito legal, um conteúdo nosso está gerando outro conteúdo, né, Exato, doutor? exatamente. Isso é muito bacana, que a gente agradece a você que está nos assistindo. Então, para a gente começar essa conversa, doutor, explica mais uma vez para a gente então, o que é o contraste e por que ele é usado em tomografia. Bem, o contraste, como o próprio nome fala, são substâncias químicas que a gente usa para realçar uma imagem, né, que é realizada tanto em exame de tomografia, como exame de ressonância, até mesmo de raio-x. Então, são substâncias contrastantes e que melhoram a acurácia do laudo e do exame. Então, a definição principal assim, seria para deixar mais evidente, mais fácil de interpretar. Exatamente. Assim? Melhora a interpretação do médico radiologista e melhora a acurácia de exames, né? Claro que tem suas indicações, não vamos falar sobre isso e tal, mas ele realmente melhora sim. E quais são os tipos mais comuns, doutor? Pois é, em tomografia, basicamente, a gente tem os contrastes iodados e os contrastes baritados. Hoje em dia, com o avanço dos tomógrafos, os contrastes baritados são menos utilizados, são pouco utilizados. Então, hoje, basicamente, em 99% das vezes, o contraste que é utilizado em tomografia é o contraste iodado. Esse contraste é um contraste diferente do contraste utilizado na ressonância, né? Que na ressonância é utilizado um gadolínio, o outro produto químico. Esse contraste usado na tomografia, ele é à base de iodo, então a gente fala que é um contraste iodado, né? E basicamente ele tem um contraste iônico e um não iônico. Hoje em dia, de rotina, a gente utiliza aqui na Unimed o contraste não iodado e na maioria das instituições também, porque o contraste não iônico, né, iodado não iônico, mostrou-se mais seguro do que o contraste iodado iônico, né? Então tem menos reações adversas. Então, basicamente, é o contraste que a gente usa de rotina hoje. E quais são as indicações médicas para o uso do contraste, no caso da tomografia? Sim, isso é muito individualizado, depende de exame, paciente a paciente. De uma maneira geral, né, os contrastes iodados são mais utilizados quando tem algum processo inflamatório, né, em evidência, né, ou uma hipótese, né, de algum processo inflamatório, alguma doença que possa ter processo inflamatório, ou muitas vezes em pacientes oncológicos, a gente precisa pesquisar metástases. Então, a grosso modo, essas são as indicações gerais. Mas é claro que é individualizado caso a caso, indivíduo a indivíduo. Então, já que a gente está falando de caso individualizado, a gente teve uma pergunta da Elza Maria, que ela fazendo quimioterapia, pode usar contraste? Sim, foi uma das perguntas que eu acho que teve aí. Pode sim, né? Esses contrastes, eles podem ser usados sim em vigência da quimioterapia e, em geral, pacientes oncológicos, a gente geralmente faz contraste sim. Por quê? Exatamente para a questão das metástases, né? Porque a gente tem que pesquisar, ver se existe alguma metástase em evidência ou não. Então, agora vamos falar de contraindicação, doutor. Sim. Tem contraindicação para o contraste? Olha, a maioria das contraindicações que existe ao uso do meio de contraste são contraindicações relativas. A única contraindicação absoluta ao uso de meio de contraste iodado é quando o paciente teve uma reação grave anterior. Então, se o paciente teve uma reação grave anterior, a gente não usa. Aí a gente usa outro método de imagem, ou ressonância e tudo mais. As outras são relativas. Vou dar alguns exemplos aqui, o pessoal fala muito, né? Ah, eu sou alérgico a camarão, não posso comer camarão. É uma contraindicação relativa, né? Ah, eu tive uma reação anterior. Ah, se for reação leve, reação moderada anterior, também é contraindicação relativa.
O paciente que tem hipertireoidismo também é contraindicação relativas. Então, assim, contraindicações relativas tem várias, absoluta apenas uma quando o paciente teve alguma reação grave anterior. Então, eu vou trazer outra preocupação de uma plugada, então, doutor. Fazer quimioterapia fazer tomografia com contraste e tomar medicações tipo para hipotireoidismo, ela pode estar fazendo ou não pode? Pode, a paciente com hipotireoidismo, ela tem que tomar medicação normal no dia, inclusive é até uma orientação que a gente dá para os pacientes, fazer uso da medicação normal no dia do exame, né? Não pular a medicação e tudo mais, né? Isso é até uma orientação para a gente, inclusive medicação para hipotireoidismo. Uma contraindicação relativa é quando o paciente está com hipertireoidismo mal controlado. Eu falo que é relativo por quê? Porque se está o hipertireoidismo mal controlado, a gente orienta o paciente a fazer o controle desse hipertireoidismo e depois fazer o exame. Porque isso pode gerar uma crise tireotóxica quando o paciente está com hiper. Não hipo. Hipo não há problema algum de fazer o exame e nem fazer o contraste. Eu tenho que ficar atento a isso. Se ele faz esse tratamento para hiper, ele tem que seguir ele bonitinho. Isso, controlado. E tem um período, doutor, por exemplo, se caso a pessoa não venha fazer por esse motivo, depois quanto tempo para ela fazer esse controle para ela retornar para o exame? Olha, isso varia de paciente a paciente, né? Mais a questão do hipertireoidismo mesmo, mas muitas vezes o paciente com hipertireoidismo ele controla assim, rapidamente com o uso da medicação. Mas não existe um período mínimo pré-determinado, porque isso aí é individualizado também, né? E tem algum medicamento que a pessoa toma, mas que ela não pode fazer tomografia? Pois é, existe uma medicação, foi até boa pergunta, inclusive. O paciente, quando tem diabetes mellitus tipo 2, né? Tem a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Quando o paciente tem diabetes tipo 2, uma medicação que geralmente ele usa é o metformina, né? A metformina, a gente orienta a suspender essa medicação 48 horas antes do exame e voltar 48 horas depois. Porque ela é uma medicação que é excretada basicamente por via renal, e como o contraste iodado pode ter uma alteração na função renal, então a gente geralmente tem essa orientação e na bula da medicação também. Então, isso está limitado à metformina, que é um medicamento de uso oral para diabetes tipo 2. Isso não tem a ver com a insulina, que é um medicamento mais voltado para o paciente diabético médico tipo 1. E já só está falando de alterações, então vamos falar de efeito colateral. Sim. Tem? Quais são? Existem alguns efeitos colaterais, sim, o uso meio de contrastes. Imediato, um efeito colateral mais imediato e um pouco mais tardio. O efeito colateral mais imediato que a gente tem no meio de contrastes são reações alérgicas, né? Reação alérgica ao meio de contrastes. Hoje em dia, com o contraste iodado não iônico, é bem raro a gente ter reações graves ao meio de contraste, bastante raro. Muitas vezes as reações são leves, né? Um prurido, uma tosse, uma náusea, um vômito, que a gente resolve ali na hora mesmo, né? Reações graves, geralmente o paciente às vezes tem que internar e tudo mais, fazer alguma medicação venosa, mas assim, são muito raros de acontecer hoje. Esse é um efeito imediato que acontece na sala do exame, né? O efeito que a gente tem um pouco mais tardio, geralmente, é o efeito sobre a função renal. Então, o paciente que tem alguma disfunção renal, alguma alteração, né, da função renal, a gente orienta a acompanhar, ou o médico assistente, acompanhar esse paciente mais de perto. Por quê? Porque o contraste iodado pode ter uma alteração na função renal. Então, também é uma das contraindicações relativas é o uso de contraste iodado em pacientes que têm alteração da função renal, né? Então, já tem engatilhando uma outra questão aí, o que o paciente deve fazer após o uso do meio de contraste? Então, lembrar que esse uso desse meio de contraste é feito na veia, endovenoso. Então, o pessoal da enfermagem pega um acesso venoso, pega uma veia e infunde a medicação, esse produto químico na veia. Então, a gente orienta o paciente, após esse uso do meio de contraste, em se hidratar bastante, né? Fazer uma hidratação vigorosa. Para quê? Porque o rim filtrar esse meio de contraste e o paciente conseguir eliminar esse meio de contraste aí rapidamente. Então, isso é muito importante, que o paciente fique hidratado, até mesmo antes do exame, né? Então, do dia do exame, o paciente, idealmente, já tem que vir mais hidratado, oralmente mesmo, hidratação oral, né?
E isso tem que continuar aí após o exame até 48 horas para conseguir eliminar esse meio de contraste. Doutor, o senhor falou em hidratação. Aí eu fiquei com uma dúvida aqui, que tem muita gente que é espertinho, que gosta de comparar a hidratação ao consumo, principalmente, vou chamar de álcool, tá? Então eu queria perguntar isso para o senhor. A pessoa, se ela tiver consumido álcool no dia anterior, ela pode fazer tomografia? E ela pode tomar álcool pós o exame também do contraste? Pré-exame não é uma contraindicação, não, ao uso do meio de contraste, tá? Antes, no dia anterior, a fazer o uso do meio de contraste, não. Agora, após, a gente não orienta o uso de bebida alcoólica, a gente orienta mais realmente hidratação oral, né? Mesmo água, então mesmo isotônicos, né? Porque o álcool, ele tem alguns outros efeitos, né? Sobre o sistema nervoso central, e mesmo assim tem um efeito um pouco diurético também. Então a gente orienta mais realmente hidratação oral, né, água mesmo, ou de preferência alguns isotônicos, né? E isso seria aí o ideal para o paciente conseguir eliminar esse meio de contraste. E antes do exame não tem nada específico que a pessoa tem que fazer não, né, doutor? É uma boa pergunta também. A gente orienta só realizar um jejum, tá? Um jejum de 6 horas, idealmente, né? Mas não existe outra orientação específica a respeito disso. Aí você fala, por que precisa do jejum e tal? Porque muitas vezes algum paciente pode ter alguma náusea, algum vômito, e se ele alimentar muito antes do exame, ele pode ter com mais frequência esse efeito colateral de náusea / vômitos aí. Então a gente orienta esse jejum aí. Já que a gente estava falando de efeito colateral, você já explicou um pouco sobre o efeito colateral. Queria que o senhor abordasse um pouquinho mais sobre alergias. Quais são as reações alérgicas possíveis ao contraste e como que elas são tratadas? Pois é, essas reações alérgicas, na maioria das vezes, ela acontece logo imediatamente ao uso do meio de contrastes. Geralmente, tosse, prurido, pode ter uma broncoespasmo, né, em pacientes que às vezes têm asma e tudo mais, né, pode desencadear um quadro de broncoespasmo. A questão do paciente que ele tem muita alergia, ele é controverso o uso de antialérgicos antes do exame. Algumas sociedades orientam que deve-se fazer uso de alguns antialérgicos, tipo antihistamínicos, corticoides. Outras sociedades não orientam. Então, existe uma certa polêmica se deve fazer como se fosse um preparo antes do exame para pacientes alérgicos ou não. Então, isso aí ainda não tem um consenso muito em relação a isso. Mas eu vejo que na nossa rotina, com o uso de meio de contraste iodados não iônicos, na maioria das vezes são reações bem leves aí, alérgicas, né? E bem imediatas, leves e imediatas. Então eu vou puxar o gancho aqui para uma outra pergunta do Alessandro. Ele coloca assim pra gente: para caso de investigação de metástase, posso fazer sem contraste? Porque ele é alérgico ao contraste. Olha, uma das grandes indicações que a gente tem, uma das grandes e importantes indicações ao uso do meio de contraste realmente são pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos, porque a gente precisa investigar realmente a metástase, porque isso pode fazer diferença no tratamento do paciente, no prognóstico. E o oncologista, para ele, é muito importante que saiba dessa informação. Então, assim, esse tipo de paciente, realmente, a gente tenta a todo custo realmente fazer o uso de meio de contraste. A questão da alergia prévia, lembrando que é uma contraindicação relativa, não é contraindicação absoluta. Aí a gente precisa saber que tipo de alergia qual tipo de alergia que ele teve, se foi uma reação alérgica importante anterior, né? Então a gente não usaria se fosse uma reação alérgica importante prévia ao uso do meio de contraste. Aí talvez seria melhor a gente optar por um outro método de imagem, né? Uma cintilografia, uma ressonância magnética, porque realmente em paciente oncológico seria muito importante o uso do meio de contraste realmente para a questão aí da gente tentar estadiar esse tumor e avaliar se tem metástase ou não. Então existem alternativas para quem não consegue, é alérgico, por exemplo, né? Sim, existem alternativas, mas aí seriam métodos que não seja tomografia, outro método de imagem, métodos de imagem opcionais, assim, né? Agora, dentro da tomografia, realmente é muito importante para o paciente oncológico fazer uso do meio de contraste. Certo. Então, para a gente já ir caminhando para o fim, doutor, quais são as orientações pós-exame? O senhor já deu algumas aí, né? Só quer reforçá-la para a gente? Que o paciente, que eles recebem para fazer o exame.
Olha, a orientação que a gente sempre dá, né, ou a gente, ou o técnico de radiologia, realmente é a hidratação. Isso é o mais importante, né? A gente orienta, se tiver alguma reação um pouco mais tardia, coisa que não é muito comum, né? Ele pode retornar, né, ao centro de imagem, né, ao centro de atendimento, para a gente fazer essa avaliação. E se por acaso é um paciente que tem alguma alteração de função renal e teve que fazer o uso de contraste, mesmo sabendo dessa alteração da função renal, é interessante fazer um acompanhamento ou com o médico assistente nefrologista ou no próprio centro de atendimento, né, para avaliar se não teve alguma piora de função renal, né, nesse caso específico para pacientes que já são sabidamente portadores de alguma alteração de função renal. Então, basicamente é isso. Eu vou fechar aqui só com mais uma pergunta que o senhor já falou que o exame detecta algumas coisas, né? Mas a gente tem uma dúvida muito específica da Tatiana, que a tomografia detecta tumor no intestino? Pois existe, com o avanço da tomografia, hoje a gente tem um tipo de tomografia que chama enterotomografia, né? É uma tomografia específica para avaliação intestinal. É uma tomografia que ela é um pouco diferente aí da tomografia convencional, porque o paciente faz um uso de um meio de contraste oral, inclusive, que é mais específico, né, para esse tipo de exame. Mas para avaliação de trato gastrointestinal, digamos que a tomografia não seria um método de escolha, porque hoje, com o advento da endoscopia digestiva alta e da colonoscopia, a gente avalia grande parte aí do trato gastrointestinal, e aí são exames de escolha, porque se o paciente já tem alguma alteração, por exemplo, você faz uma endoscopia e tem uma alteração no estômago, por exemplo, é um exame que já é capaz de fazer a biópsia. Então o paciente já detecta e já sai com a biópsia. Se ele faz a tomografia e na tomografia tem alguma alteração, acaba que ele vai ter que ir para a endoscopia, para a colonoscopia, para biopsiar e tudo mais, né? Então digamos que existe na tomografia específica para avaliação do trato gastrointestinal, dos intestinos, mas eu digo que não é realmente a primeira escolha de exame de imagem, não, né? Digamos que a primeira escolha fica aí com a endoscopia / colonoscopia, que são métodos também de imagem que não são da nossa área da radiologia, né? Que é da área da gastroenterologia, da cirurgia, mas que seriam exames mais específicos aí para avaliação intestinal. E o senhor mencionou as contraindicações, né, pra gente. Eu fiquei com uma dúvida aqui que me veio agora, e eu não sei se tem restrição, se não tem, então eu queria que o senhor abordasse se há restrição, por exemplo, criança pode fazer tomografia, faz tomografia, como que funciona aí, doutor? A gente pode usar sim, fazer tomografia, usar meio de contraste em tomografia. É claro que o meio de contraste em tomografia, ele é pelo peso do paciente, né? Então, quanto menor o peso da criança, menor o contraste a gente usa. Então a gente faz sim, mas o detalhe é que a gente tomografa pouco crianças, né? Criança é muito pouco tomografada. Por quê? Porque tomografia envolve radiação. Então se a criança pega radiação desde cedo, isso ela acumula pelo resto da vida dela, né? Então a gente faz muito pouco tomografia em criança, mas por exemplo, em pacientes oncológicos pediátricos, por exemplo, a gente faz tomografia, usa meio de contraste, isso não é contraindicação. Perfeito. Eu acho que a gente respondeu algumas das perguntas aqui. Imagino que possam gerar algumas outras também, doutor Henrique. Aí a gente conta com o senhor mais uma vez para vir aqui nos responder. Muito obrigado pela participação. Espero que você em casa tenha ouvido, entendido, que você que nos perguntou tenha sanado a sua dúvida, principalmente, né, doutor Henrique? É um prazer, a gente fica por aqui. Espero que o senhor retorne com outros temas ou com esse mesmo para a gente poder conversar. E você, ativa seu sininho aí, compartilha esse programa para seus familiares, para seus amigos e vai mandando conteúdo para a gente que vamos adorar poder bater mais um papo com você sobre algum outro conteúdo. Vamos ficando por aqui, né, doutor Henrique? Isso. Até o próximo lugar. Até mais, obrigado. Tchau, tchau.